Mapa astral, sinastria, previsões astrológicas, signos, planetas. Eu acho que você já deve ter ouvido alguma coisa sobre esses termos, né? Você pode até não conhecer o teu mapa, mas você já ouviu falar sobre astrologia. A nossa geração é muito conectada com a astrologia, seja por curiosidade ou por ferramenta de autoconhecimento. E pouco se fala de onde surgiu a astrologia, de onde vem esse estudo milenar. Hoje a gente vai falar sobre a história da astrologia. E para quem não me conhece, eu sou a Gabi do Asas e Raízes, eu sou astróloga, terapeuta e nômade, e eu sou apaixonada por história, por mitologia, por arquétipos, desde que eu me conheço por gente. E eu tenho a sensação de que é por isso que desde que o mundo é mundo, a gente olha para o céu para compreender o que acontece na Terra, compreender os eventos terrenos. Porque olhar para o céu e prestar bem atenção na sincronicidade que acontece com os planetas, com os trânsitos, é entender também os eventos cíclicos que acontecem na nossa vida aqui na Terra. E antes da gente começar o bate-papo sobre essa história da astrologia, é importante lembrar que a astrologia é um estudo milenar. Então ela não traz aqui uma técnica científica, mas ela traz a sabedoria de diversos povos. Não só aquela história da astrologia que a gente conhece, que a gente vai conversar um pouco hoje, mas a história de vários outros povos. A astrologia ela é uma união de saberes. O céu é como uma tela em movimento, ele nos serve de estudo o tempo todo. E por isso eu acredito que a melhor forma de se olhar a astrologia é compreendê-la como uma ferramenta de autoconhecimento. E desde que o mundo é mundo, ou melhor, desde quando se tem registro do homem na Terra, a gente tem registro também do céu. Então, simbolismos que a gente encontra aqui na Terra também, que se relacionam com os céus. Por isso que contar a história da astrologia é também contar a história da humanidade. E esses registros, esses estudos, essas observações celestes, elas nasceram junto com os primeiros povos antigos. E os primeiros povos, as primeiras civilizações que a gente tem registro são os povos da Mesopotâmia, da Índia, da China, do Peru e também da Mesoamérica. E todos esses povos, essas civilizações, elas são chamadas de berços civilizatórios, ou seja, de maneira independente, cada uma delas foi criando aí sua cosmovisão, foi se desenvolvendo e foi desenvolvendo também o olhar sobre o céu. É claro que a astrologia que a gente conhece hoje, a astrologia ocidental e com um olhar eurocêntrico, ela é uma astrologia que não se desenvolve, né? Não traz pra gente saberes de outros povos, a não ser dos povos da Mesopotâmia. Hoje a gente vai focar um pouquinho nessa astrologia ocidental, mas é importante salientar que existem vários outros saberes astrológicos espalhados pelo mundo. E eu vou trazer para vocês também aqui um vídeo sobre astrologia decolonial, para a gente falar desses povos e dessas outras cosmovisões. O conhecimento astrológico, ele a princípio foi desenvolvido por motivos coletivos, ou seja, toda vez que o homem olhava para o céu, ele começava a correlacionar os eventos, as estrelas que ele via, as constelações, ele começava a correlacionar esses eventos com eventos terrenos também que eram importantes para a vida deles, ou seja, plantações, colheita, guiança no caso dos povos nômades também. Então todos esses eventos, eles não eram eventos para se olhar individualmente como hoje a gente olha o mapa natal. Eles eram eventos para trazer essas possibilidades, essa correlação da natureza para a vida cotidiana deles. Os registros encontrados na Mesopotâmia, por exemplo, são registros que correlacionavam de fato essas estrelas com as questões de colheita e de plantação ali dentro daqueles povos, né? E também, por exemplo, no hemisfério sul, os nômades, eles se guiavam através da constelação Cruzeiro do Sul. Então, os primeiros registros que a gente encontra aqui relacionados à astrologia, o estudo dos astros, são sobre essas guianças também. No princípio da história, a astrologia ela realmente foi mais disseminada na Mesopotâmia, uma região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, que hoje é um território que pertence mais ou menos a quase todo o Iraque.
Nessa região surgiram muitos povos do Oriente, por exemplo, os caldeus, os persas, a Babilônia, a Suméria. Então, todos esses povos, né, eles disseminaram aí alguns registros relacionados à astrologia. Só que os caldeus, eles foram os povos, dentre todos esses, que disseminaram muito mais a astrologia. Então, fizeram grandes registros, trouxeram começo de técnicas também astrológicas, e naquela época a astrologia ainda não era separada da astronomia. Então esse estudo do céu, ele era uma coisa só. Os caldeus, eles tinham tanta sabedoria sobre os céus que por muitos e muitos anos eles não eram nem chamados de caldeus, eles eram chamados apenas de astrólogo. Então o povo todo lá, mesmo quem não trabalhava com astrologia, quem não olhava o céu, quem fazia qualquer outra atividade, eles eram chamados de astrólogo mesmo assim. Para vocês terem uma ideia, os primeiros registros de trânsitos solares e do zodíaco como a gente compreende hoje foi dado pelos caldeus. E eles também já tinham uma noção do que era um eclipse. Sempre que tinha esse evento, eles traziam como se fosse um presságio, né? Então é um presságio de alguma coisa muito importante que vai acontecer. Eles já tinham essa ideia de que era um grande evento celeste, que não era qualquer coisinha que estava acontecendo, não. E assim como a Mesopotâmia, a Babilônia, o Egito também teve uma grande participação da astrologia como a gente conhece hoje. Hermes Trismegisto escreveu as principais leis universais, né? Disseminou as principais leis universais, e entre elas disseminou a lei universal da correspondência, que é o princípio que a gente trabalha com a astrologia. Então, o que está em cima também está embaixo, é uma referência ao microcosmos e o macrocosmos. Então, é uma referência ao que a gente encontra no céu, a gente encontra na Terra também, ou então o que a gente encontra na Terra, a gente encontra em nós, né, seres da Terra também. Então, é uma referência desse micro e desse macro. E depois de muitos e muitos anos, quando Jung começou a estudar a psicanálise e os arquétipos, ele também fez referência a essa lei de correspondência, mas já trabalhando com a temática do sincronismo, da sincronicidade. Foram os egípcios também que esculpiram no teto do templo de Denderah o zodíaco circular, que é o zodíaco que a gente trabalha hoje. Esse teto está exposto, roubado pelo Louvre. Attenzione, pickpocket! E além disso, até hoje a gente utiliza o calendário feito por eles, que é dividido aí em 12 meses do ano e os dias em 24 horas. Depois de algumas conquistas de Alexandre o Grande por territórios naquela região, a gente teve sabedorias, né, esotéricas e ocultas sendo levadas para a região da Grécia também e do antigo Império Romano. E a partir desse momento em que essas sabedorias foram levadas, a gente teve uma maior disseminação dessas sabedorias de outros povos, né? Por isso que também falar que a Europa que trouxe, que disseminou esses saberes, é um pouco desafiador, porque esses saberes eles foram trazidos de outras regiões também. E a partir desse momento, quando ocorreu várias disseminações, Pitágoras, Platão, Aristóteles e vários outros filósofos, matemáticos e nomes importantes aí da história grega, por exemplo, tiveram um papel importante nessa disseminação e nesses próximos estudos astrológicos que rolaram depois disso. E foi nessa época também que o astrônomo Hiparco trouxe pra gente uma contribuição muito importante para os estudos astrológicos, que é a precessão de equinócio e a divisão dos graus também da circunferência em 360 graus, o que facilitou muito os estudos astronômicos e astrológicos também. As primeiras grandes escrituras astrológicas foram escritas por Ptolomeu e se chamava Tetrabiblos. E é importante a gente lembrar que nessa época não existia ainda a separação de astrologia e astronomia. Tudo era uma coisa só e todos esses estudos eles se misturavam e um auxiliava o outro. E nessa mesma época, né, que a astrologia se desenvolvia muito na Grécia, a Roma Antiga também abriu portas para a astrologia. E aí começou a se desenvolver de uma maneira muito diferente da maneira que era ensinada pelos povos.
passou de coletiva para individual, ou seja, os saberes astrológicos eles eram utilizados para o império. E aí nesse momento começou a se surgir a compreensão de um mapa natal. Eles começaram a entender que era importante colocar um signo que ascendia no horizonte no momento do nascimento, né? E esse signo é o que a gente chama de signo ascendente hoje. Então eles já entendiam que o ascendente era muito importante para o mapa natal. Começaram também a trazer a divisão das casas astrológicas para poder compreender que área que trazia oportunidade, facilidade para cada um desses processos que os imperadores e os reis viviam naquela época. E para vocês terem uma noção, os primeiros Césares eles usavam para tudo a astrologia. Inclusive teve um que é o Tibério, que ele usou, por exemplo, para estudar os inimigos dele na guerra. Então, sempre que ele estava lá num processo de conquista de território, ele buscava entender o mapa do oponente dele para poder ganhar nessas batalhas. E foi aí quando a astrologia estava no seu auge, tanto no Império Romano quanto na Grécia, e já estava começando a ser disseminada para vários outros lugares, essa astrologia ocidental, né, que a gente já sabe que não nasceu em Roma. A gente teve a decadência do Império Romano e junto com a decadência do Império Romano, a astrologia também começou a cair. E aí com a ascensão da Igreja Católica, também com a ascensão das Cruzadas, né? Então a busca aí de territórios através da Igreja Católica, a astrologia e vários outros saberes que se conectavam com a natureza, eles foram começados a ser chamados de pagã e, por fim, foram proibidos. Tudo então que era relacionado ao céu começou a ser chamado de magia ou de práticas pagãs. E aí foi nesse momento que houve a necessidade de se separar a astrologia da astronomia, por incrível que pareça, pela Igreja Católica e também por vários lugares onde a astrologia estava aí sendo super disseminada. Nessa época, vários ambientes acadêmicos, eles utilizavam a astrologia, né, que era unida com a astronomia, como uma cadeira, ou seja, como uma disciplina dessa faculdade, dessa universidade. Naquele momento foi proibido e só a astronomia poderia ser aí uma disciplina dessa academia. E nesse momento, por que existiu essa divisão da astronomia com a astrologia? Porque eles precisavam ainda da ciência astronômica, mas a Igreja Católica proibia tudo que era simbolismo, ou que era preditivo, ou que trazia aí uma esperança que não fosse a própria Igreja. E agora eu vou contar para vocês um fato muito curioso. O Evangelho de Lucas e também o livro do Apocalipse tinham referências muito claras aos 3 reis magos e aí o momento em que eles seguiram a estrela para encontrarem Jesus. Essa referência ela foi terminantemente proibida naquela época porque, de certa forma, né, os 3 reis magos eles utilizavam da sabedoria dos céus, dentro daquela história deles, para poder encontrarem, terem uma guiança para encontrarem o que eles queriam, que era a figura de Jesus, no caso. E aí, como se não bastasse todas essas perseguições, na Idade Média, as perseguições por conta da Inquisição ficaram ainda mais fortes. E aí começaram a acontecer coisas interessantes, porque dentro da Inquisição, as pessoas que eram mortas, a grande maioria das pessoas que eram queimadas na fogueira, eram mulheres, né? Então, mulheres que eram acusadas de bruxaria, seja pelo que for que elas estivessem fazendo. Inclusive, também olhar para os céus, né? Ou trabalhar com coisas da natureza. Mas, nesse momento, homens começaram também a serem mortos, né? E irem para a Inquisição. Porque a astrologia, ela se desenvolveu no ambiente masculino, porque ela era usada pelo Império. Então, vários homens que eram considerados aí magos, né, e que tinham saberes celestes, e estudavam astronomia, estudavam astrologia, os que continuaram a estudar, eles também foram perseguidos pela Igreja nesse momento. E isso foi um fato muito diferente dentro dos registros da Inquisição,
porque esse era um dos poucos motivos pelo qual homens eram perseguidos. E a astrologia ela só não morreu de fato, essa astrologia como a gente conhece, né, a astrologia ocidental, que a gente utiliza para leitura de mapa, por exemplo, para várias outras técnicas que nós utilizamos hoje, ela só não morreu porque uma região protegeu ela. Os árabes, eles utilizavam a sabedoria dos céus para começarem a compreender técnicas preditivas dentro aí dessa gama de estudos astrológicos. E no século X, Bagdá foi considerada a capital astrológica. Ela foi a única que não cedeu à separação da astronomia e da astrologia. E o Califado de Bagdá, que era o império, né, lá daquela região dos árabes, eles protegeram esses estudos astrológicos. E nessa época eles estavam estudando muito essas técnicas preditivas e aquela frase que a gente conhece, né, que a gente escutou, quem assistiu, por exemplo, a novela O Clone, quem é dessa época, ouviu muito que Maktub já estava escrito. Então, eles traziam como destino também a orientação dos céus. E foi só na época do Renascimento que a astrologia voltou a fazer parte de vários outros estudos e inclusive foi autorizada pelo Papa também. Vários estudiosos como Newton, Copérnico, Galileu trouxeram também para os seus estudos a astrologia. E lá no final do século XIV, a astrologia teve uma nova separação. E essa separação ocorreu porque houve a compreensão, entendimento e estudo de vários outros planetas dentro dos estudos astrológicos. Então existia uma separação entre a astrologia tradicional, que não tinha alguns planetas que a gente estuda hoje, alguns astros que a gente estuda hoje, e a astrologia moderna, que é a astrologia que a maioria de nós compreende e estuda hoje. Essa separação ela foi e é ainda motivo de muito buchicho entre os astrólogos. E na minha compreensão, ambas têm a sua importância, ambas têm a sua visão, mas eu gosto de estudar a astrologia moderna porque ela traz arquétipos psicológicos para a nossa vida também. Então, para mim, para os meus estudos, fazem mais sentido. Mas a astrologia tradicional, ela é maravilhosa também. Tanto a astrologia tradicional como outras cosmovisões astrológicas são importantes para a gente lembrar e para a gente entender sempre que estudar astrologia é também um resgate ancestral. E isso é tão ancestral porque além da história, a gente tem inúmeras possibilidades e inúmeras vertentes. E sai muito daquele horoscopismo que a gente conhece, né? E foi difundido por curiosidade e vai muito para a complexidade dos astros, que a gente sabe que é imensa e que a gente pode compreender muito mais sobre a gente em conjunto com a complexidade dos astros também. E como eu disse anteriormente, é importante que a gente não esqueça que a astrologia ela faz parte da construção e da cosmovisão de muitos outros povos, não só essa astrologia ocidental eurocêntrica como a gente conhece hoje. Na Índia, por exemplo, a astrologia é utilizada até os dias atuais para tomada de decisões muito importantes, como por exemplo a união de casais. Os maias, eles têm um calendário próprio à base dos astros. Os incas, por exemplo, na América do Sul, eles têm construções muito importantes relacionadas aos astros, né? Então traz aí uma sabedoria absurda sobre isso. E na China, eles têm o seu próprio horóscopo. Então, não é só a nossa visão que trabalha com a astrologia. Vários outros povos trazem a sua cosmovisão através do céu. E eu acredito que utilizar a astrologia hoje como ferramenta de autoconhecimento é também honrar a sabedoria que esses povos deixaram pra gente, esse legado que esses povos deixaram de ensino e de conexão com a Terra e com os céus. A astrologia, ela facilita os nossos caminhos. Se a gente aprende a se conectar cada vez mais com esse propósito, com esse estudo milenar. E como esses estudos são milenares, cheios de raízes, cheios de história, se você conhece alguma outra história da astrologia, alguma outra parte da história da astrologia, deixa aqui nos comentários pra gente saber também. E se esse vídeo te ajudou, te trouxe alguma informação nova que você não sabia sobre astrologia, deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve também. Que os seus caminhos estejam sempre abertos. Um beijo e até a próxima!